Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou esclarecer para vocês alguns termos que normalmente a gente ouve, mas a gente fica meio perdido, porque alguns são sinônimos, às vezes a gente acha que é sinônimo, às vezes não. Então, vamos aqui só para a gente estabelecer uma linguagem única para a gente se comunicar durante esse curso. O que eu vou apresentar aqui são descrições breves, o mais breve possível, desses termos. O primeiro termo é justamente programa. Programa a gente pode dizer como uma sequência de instruções escritas para realizar uma tarefa específica. E aqui a gente pode dizer um programa, mais ou menos pode ser como um manual de instruções, que você vai lá e olha como instalar uma TV, ou como instalar um computador, como montar um computador, ou coisas desse tipo. Uma linguagem de programação vai ser então um método padronizado para comunicar instruções para um computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Ou seja, é um método padronizado, ou seja, tem um padrão para isso, para falar aquilo que eu, pessoa, quero pedir para o computador fazer. E tem regras sintáticas e semânticas, ou seja, sintaxe, a ordem, né, como a gente fala em português, sujeito, verbo, predicado, e semântica é o valor, o que eu vou colocar como sujeito, o que eu vou colocar como verbo, o que eu vou colocar como predicado. É importante lembrar disso, porque essas regras de sintática e de semântica vão estar, de certa forma, implícita em toda a linguagem de programação e principalmente durante todo esse curso que a gente vai falar agora. O que é um código-fonte? Você já deve ter ouvido falar em algum momento. Código-fonte é o conjunto de palavras ou símbolos escritos de forma ordenada, contendo as instruções em uma linguagem de programação, existentes de maneira lógica. Ou seja, código-fonte é a receita, aquilo que está escrito de como fazer. Tá? É um arquivo texto, no final das contas. Não é o programa, porque o programa já é a sequência. Okay? A gente vai ver isso mais pra frente, mas não confundir código-fonte com linguagem de programação e com o programa. Máquina, e aqui eu estou colocando entre aspas porque é um termo um pouco mais vulgar. Máquina é um equipamento eletrônico, pode ser o computador, pode ser a câmera, pode ser um celular, por exemplo, ou pode ser equipamento dentro do carro. Máquina, de certa maneira, é um equipamento eletrônico onde vai carregar, onde vai ser executado um programa de computador. Hoje em dia nós temos máquinas em várias coisas diferentes, e principalmente agora que a gente tem essa internet das coisas, até uma lâmpada vai ter lá um programa rodando dentro dela. Então, linguagem de programação. Eu vou deixar aqui embaixo alguns textos mais para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Item de linguagem de programação. Aqui eu só vou dar alguns exemplos para vocês entenderem algumas diferenças. Eu tenho vários tipos de linguagem. Tá? Eu tenho uma linguagem de máquina, ou também conhecido como código de máquina, que é esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. É um conjunto de instruções em código binário que são compreendidos pela CPU e depende do tipo de máquina. Tá? Aqui ele não está em binário ainda, mas só para a gente ter uma ideia. É uma linguagem que dificilmente um ser humano vai conseguir entender de cara, olhando para isso, olhando para essa sequência. Mas é uma linguagem que o computador entende. Sem precisar de tradução, ela é muito rápida. Dificilmente a gente vai conseguir programar nesse nível. Tá? A gente acaba não programando com esse tipo de linguagem de máquina direto. Aqui a gente vai entrar em dois detalhes, baixo nível e alto nível. Imagina que baixo nível eu estou mais próximo do computador, estou mais próximo da eletrônica do computador, de como os LEDs, os transistores, a memória funciona. E alto nível, estou mais longe do computador e mais próximo da gente, da nossa linguagem. Ok? Então, linguagem de baixo nível vai ser uma linguagem de programação que depende da máquina, ou seja, vai ser diferente de cada máquina que a gente vai usar, mas ela já é algo um pouquinho mais inteligível, ou seja, o ser humano consegue ler, o ser humano treinado para isso, consegue ler essa linguagem e entender o que ela está fazendo. Tá? Aqui é um exemplo de uma linguagem assembly. Assembly é uma linguagem de baixo nível muito usado para dispositivos eletrônicos dedicados, como por exemplo rádios, eletrodomésticos, algumas máquinas de produção, que é uma linguagem muito específica
para cada uma desse tipo de máquina. Aí eu vou ter linguagens de alto nível. Como eu disse, é uma linguagem de programação independente do tipo de máquina, ou seja, vai ser praticamente a mesma linguagem, independente de qual computador ele vai rodar, e vai ser muito mais fácil para nós, seres humanos, conseguirmos entender essa linguagem. E aí eu vou ter Pascal, C, Algol, Fortran, Java, R, Python, Perl, são todos nomes de linguagens diferentes que são linguagens de alto nível. Em algumas dessas linguagens a gente pode até programar em baixo nível, como no caso de C, Pascal, Fortran, a gente até pode programar em baixo nível, mas a gente pode programar em alto nível também. Aqui tem um exemplo de como a gente calcula a sequência de Fibonacci, somou atual com o antecessor para saber o próximo. E os outros exemplos também eram da linguagem de mesma sequência de Fibonacci, mas em Assembly, como está aqui, ó, é a mesma função, vai calcular a mesma coisa. Então eu tenho várias linguagens de programação e todas elas podem realizar as mesmas coisas. E como é que funciona então essas várias linguagens para o computador? Linguagens de máquina já estão na linguagem do computador, elas não precisam ser traduzidas para a linguagem da máquina. Porém, linguagens de alto e de baixo nível, elas precisam sim ser traduzidas para o computador entender. Essa tradução para o computador, ela pode ser feita em duas maneiras. Ou de maneira de compilação ou de uma maneira de interpretação. Como é que funciona isso? Uma compilação, ela vai pegar o código-fonte, vai fazer essa compilação, vai arrumar esse código-fonte, vai encadear as ações desse código-fonte, é por isso que é compilação, e vai gerar um programa executável, como por exemplo o programa.exe. E esse programa vai ficar prontinho para você lá no computador, a hora que você clicar, a hora que você chamar ele vai executar para você. Mas ele já vai ter sido compilado antes. Então você compila, depois você usa. No caso de uma linguagem interpretada, o código-fonte ele é interpretado por um outro programa no momento que você estiver usando ele. Ou seja, eu não tenho aqui um programa, um arquivo no meu computador chamado programa.exe para as linguagens interpretadas. O que eu vou ter é um código-fonte que ele vai ser lido e traduzido no momento que eu estiver usando o computador. Cada linguagem tem a sua própria maneira de ser traduzida, como eu estou mostrando aqui. Linguagens como C, Fortran, Pascal são linguagens que são compiladas. Linguagens como R, Python e Perl são linguagens que são interpretadas. Durante esse curso, nós vamos falar de linguagens que são basicamente interpretadas. Quase em nenhum momento a gente vai falar de linguagens que são compiladas. Isso é bom a gente ter uma noção agora. Linguagens que são compiladas, elas tendem a ser mais rápidas na hora de executar. Só para vocês terem uma ideia, o sistema operacional do seu computador, o sistema operacional do seu celular, os programas que tem no teu computador, a maioria deles são programas que são que foram criados em linguagens compiladas, principalmente em linguagem C. São programas que já são bem acabados, são produtos que estão muito bem acabados, já foram testados, são muito específicos. Linguagens que são interpretadas, em geral, são linguagens que são mais flexíveis. A gente acaba usando ela para coisas que a gente quer mudar muito, como, por exemplo, uma análise de dados, ou alguma página que a gente está testando, alguma solução nova que a gente está testando. Normalmente a gente usa uma linguagem interpretada, porque eu consigo ir executando basicamente passo a passo dessa linguagem e testando item a item e sabendo e conseguindo modificar ela para ver se aquilo está sendo certo ou errado dentro daquilo que eu gostaria.